Reviravolta na possível cirurgia de Saúl, né? O jogador do Flamengo está avaliando aí uma possível cirurgia antes da temporada de 2026, né? Ele vai buscar aí outra opinião antes de decidir o seu futuro. O Meia vai fazer aí mais consultas médicas, já fez aí na Espanha também, tomará decisão no início de janeiro, tá? Então o Saúl está aí decidindo se vai ou não operar. Ele ainda não chegou a essa decisão sobre a cirurgia, né, para corrigir o problema no tendão da perna esquerda, tá? O Meia passou aí por consulta médica, então, recente, e tinha decidido fazer a cirurgia no início do ano, mas tem essa reviravolta aí. Os médicos do Flamengo acompanham de perto, tá? Enquanto ele busca essa outra opinião. Ele consultou um médico de confiança na segunda-feira, segundo o GE, o Globo Esporte trazendo essa notícia, e ouviu duas possibilidades: a cirurgia ou o tratamento conservador. Tá? Então, tem essas dúvidas aí. O chefe do departamento médico do Flamengo, Fernando Sasaki, trocou informações com o profissional. O clube tem a tendência de indicar a cirurgia, mas deixa Saúl à vontade aí para escolher o que considerar melhor, né, levando em conta o quadro de dor. Ele terá uma consulta com outro médico, então, como a gente tinha falado aqui agora, também referência na Europa, no início de janeiro, para tomar de vez a decisão. Se optar pela cirurgia, o procedimento deverá ter o aval do Flamengo, que irá discutir com o profissional escolhido por Saúl o melhor método. Ele tem uma tendinopatia, inserciona do tendão de Aquiles, ou seja, um osso proeminente ali do calcanhar que gera dor no local. O procedimento consiste em tirar esse pedaço para eliminar o incômodo. Ele tem reclamado de dores há 6 meses e o problema acabou afetando sua sequência no Flamengo, apesar dele ter conseguido jogar bem na avaliação do clube. Não acho que ele perdeu muita qualidade. Ele começou muito bem, uma pena, né, essa questão que ele está aí no tendão. Vai melhorar e vai ainda voar, né? O Saúl ainda tem idade, é mais novo que o Jorginho para voar. Caso faça a cirurgia ainda em janeiro, o Saúl terá recuperação não muito simples, o prazo para retorno é de 3 a 4 meses. Desta forma, o jogador só voltaria a atuar depois do Campeonato Carioca e com o Brasileirão em andamento. Perderia as decisões da Supercopa do Brasil contra o Corinthians e da Recopa Sul-Americana contra o Lanús, mas estaria aí com o restante da temporada perfeito, né? Sem estar comprometido, se Deus quiser, recuperado. É uma decisão importante, mas é melhor ter ele bem, né, lá para abril, maio e jogar a temporada toda, do que já ter o jogador meia boca desde o começo dela. Vocês concordam? Eu queria desabafar com vocês. Queria saber de vocês aqui quantos se sentem tristes no Natal também. A gente não sabe quanto tempo a gente vive, né? Se a gente chega aos 90, aos 93, como meu avô chegou. Minha avó, né, na verdade, chegou a 93 ou 94, não lembro agora. A gente não sabe se a gente consegue chegar nessa idade. E se a gente parar para pensar, eu tô com 47 anos, eu vivi, né, intensamente 40 e poucos natais. E em 2018 perdi meu avô, ano passado perdi minha avó, e é o segundo Natal sem a minha avó. Ela não viu essa última Libertadores agora, meu avô não viu nenhuma das 3 últimas, ele tinha visto 81. E desculpa esse desabafo, que eu queria conversar com vocês, cara, de verdade. Às vezes a pessoa que tá do outro lado aí precisa também desabafar junto, sabe? Me dá muita tristeza não ter as pessoas que eu amo. Eu falo amo porque eu nunca vou esquecer as pessoas que eu amo comigo no Natal. É uma data triste para quem perdeu. E o meu filho Otto, que chegou agora, traz um pouco de alegria, mas eu fiquei pensando muito nisso. É uma data tão especial, que quantas vezes mais, quantos natais mais eu vou poder comemorar? 30? 40? Se eu chegar
aos 87 anos, 40. Já pararam para pensar? São poucos, né? Quantos anos eu tenho para ver o meu Flamengo ser campeão? Por isso tem que viver intensamente, cara. Porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter. Eu acredito muito, tá? No avanço da tecnologia, células-tronco, órgãos sintéticos, né? O pessoal trocar os órgãos para viver 150, 200 anos, eu acho que isso é possível, tá? Não estou nem falando da transcendência, que muita gente fala de você fazer o upload da sua consciência para uma máquina, que eu toparia fazer. Eu penso muito em poder continuar aprendendo, conhecendo os lugares, vivendo, mas isso só tem graça se você tiver pessoas com você. Não adianta você viver eternamente se você não tiver as pessoas que você ama do lado. E eu já perdi muitas pessoas que eu amo. Eu vi o Indiana Jones uma vez, naquele filme do Reino da Caveira de Cristal. Ele fala, o amigo do pai dele, fala para ele, tem horas que, chega uma hora que a vida para de dar e começa a tirar. A vida já me tirou muito, mas me deu agora um pouco também, um pouco não muito, né, que é o meu filho que acabou de chegar. Mas é isso, um desabafo de Natal. Os cachorros estão ali dormindo, uma com 9 anos, uma com 2, e a gente sabe que também vivem, a vida deles passa rápido também, né? A Zuca já tá com um pelinho todo branquinho, nossos amores aí. E, gente, é isso, essa mensagem de Natal é uma mensagem de desabafo e ao mesmo tempo uma conversa com vocês aqui, porque qual é a graça da gente estar aqui e não conversar, né? A gente teve os torcedores do Flamengo, mais uma vez, pedindo a contratação do Breno Bidon, jogador de apenas 20 anos, né? Os torcedores do Flamengo pedem a contratação do Bidon, que fez até uma jogada mágica no segundo gol do Corinthians, né? O gol do Memphis Depay. Então, todo mundo pedindo aí a contratação dele, que destroçou o Vasco da Gama, né? Os torcedores do Flamengo pediram, então, ao diretor José Boto e tudo mais, a contratação. Em janeiro é despejar 20 milhões no Bidon, meio campo para 10 anos de Flamengo. Eu concordo. O Flamengo tem que ir atrás do Breno Bidon. Moleque jovem com saúde, joga muita bola, rejuvenesce e qualifica muito o elenco. Cara, são muitos torcedores do Flamengo pedindo a contratação do Breno Bidon, tá? Joia rara em solo sul-americano. Breno Bidon, bem-vindo ao Flamengo. Vendendo o Breno Bidon, alguns outros jogadores, inclusive o Hugo Souza, cai muito o nível do Corinthians, né? De acordo com o GE, o Milan realizou uma proposta para contratar o Hugo após o fim da temporada de 2025. O valor oferecido foi considerado baixo pelo Corinthians, que recusou a oferta imediatamente. Mas pode chegar alguma outra coisa aí, tá? Tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 29. O Corinthians detém 60% dos direitos econômicos do atleta. O goleiro tem multa rescisória para o exterior fixada em 100 milhões de euros, 652 milhões de reais, que nunca vai chegar, né? E o Milan também precisará negociar com o Flamengo. O Flamengo detém 40% dos direitos. Além disso, por ter revelado, o Flamengo tem direito a mais um valor aí de solidariedade, ou seja, o Flamengo pegando aí uns 43% a 45%, tá? O Hugo Souza já esteve em Portugal, no Chaves de Portugal, né? E aí tem essa possibilidade aí do Milan fazer uma oferta maior e o Flamengo vai pegar aí uma graninha boa, né? 45%. O Corinthians também vai pegar um valor interessante. Isso se realmente eles venderem, tá? E o Flamengo pode aproveitar até esse dinheiro para ajudar na contratação do Breno Bidon. A galera tá pedindo, né? Vai que
Então, ó, Breno Bidon, mercado da bola, são muitos nomes surgindo, a torcida pedindo, Breno Bidon, o João Vitor zagueiro, o Tati Castelhanos, né? E só para falar com vocês aqui que o Flamengo foi o time que mais levantou taças em 2025, tá? Impressionante o Flamengo, marca histórica, né? O Flamengo no mundo foi o time que mais levantou taças em 2025. O Flamengo é impressionante, gente. Parabéns aí ao Flamengo. O Corinthians tem aí o Bruno Spindel, ex-dirigente do Flamengo, como favorito para o cargo de executivo de futebol. Tá? Eles buscam aí repor a vaga deixada por Fabinho Soldado, que rescindiu o contrato com o clube e tem negociações junto ao ex-diretor do Flamengo. Tá? Então, Bruno Spindel e não o Marcos Braz, como tinham falado por aí, né? A notícia que surgiu agora é que é o nome que interessa mesmo para o lugar do Fabinho Soldado, lá no Corinthians, é o do Bruno Spindel, né? Experiente aí, diretor executivo do Flamengo.